Senhor Presidente da Mesa do Congresso, caros congressistas, caros companheiros, eu trago-vos algumas mensagens, curtas e diretas. Mas antes disso, queria aqui fazer uma evocação, para a qual eu julgo estamos todos motivados. Este 38º Congresso é o primeiro Congresso da história do PSD em que nós não temos o melhor dos militantes, o melhor de todos nós, entre nós, o Zeca Mendonça. Julgo que não preciso de fazer mais nenhum elogio, de dizer mais nenhuma palavra. Acho que a nossa resposta foi a resposta que ele, Zeca Mendonça, merecia. Queria naturalmente saudar o Presidente do partido, Rui Rio, dizer-lhe que pode contar connosco, que pode também contar comigo, e dizer-lhe algo que, aliás, já há algum tempo venho dizendo, muito antes até do período eleitoral. Estou convencido que, porque tenho uma estratégia e uma visão para o médio prazo, não para amanhã, não para o imediato, mas para o médio prazo, que nós vamos ver Rui Rio e talvez mais cedo do que tarde, Primeiro-Ministro de Portugal. PSD, 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 PSD. E que para esse desígnio, que é fazer com que o Partido Social Democrata, o nosso partido, volte a governar Portugal, e governando Portugal, faça as reformas, faça as mudanças que ninguém quer fazer desde 2015, para isso, tenho a certeza que podemos contar e tenho a certeza que devemos contar com o Luís Montenegro e com Miguel Pinto Luz, que foram candidatos dignos e relevantes no nosso processo eleitoral. Quero, aliás, dizer-lhes a eles que os respeito muito, que os admiro muito e que sei que, como no passado e no presente o partido pôde contar com eles, também no futuro o partido contará com eles os dois para nós construirmos esse grande projeto social-democrata para Portugal e para os portugueses. Caros amigos, o nosso projeto é um projeto reformista, é um projeto reformador, é um projeto de mudança da sociedade portuguesa, para acabar com este crescimento anémico, para acabar com a dívida pública, para acabar com a dívida externa, para, no médio prazo, colocar o país como um horizonte de prosperidade. E tudo isso é aquilo que o governo Costa não tem feito. O governo dos socialistas e o governo de António Costa têm falhado sistematicamente. E eu queria dizer-lhes o seguinte, e queria denunciar aqui, perante vós, companheiros, militantes, delegados, mas também perante a comunicação social, esta manobra que Costa descobriu e que faz dele
e do seu governo o governo do pastor e do lobo, que é a célebre fábula que muitos de nós em pequenos ouvimos como a fábula do Pedro e do lobo. De cada vez que o PSD apresenta uma medida diferente e diz que essa medida tem de ser aplicada responsavelmente, Costa tem medo e ameaça com a demissão. Costa tem medo e ameaça com a demissão. Porque, meus caros amigos, sei que há leituras diferentes, sei que o spin nos média foi diferente, mas eu pergunto, quem tem medo de, com medidas de contrapartida e compensação que asseguram o equilíbrio orçamental, baixar o IVA da eletricidade? Quem tem medo disso? Num país em que as famílias mais desfavorecidas e as classes médias têm como um peso sobre as suas costas a fatura que recebem todos os meses da eletricidade. Quem tem medo? Quem tem medo é António Costa e os socialistas. São eles que têm medo de baixar a fatura aos portugueses, mantendo o equilíbrio orçamental. E por isso, este é um governo do Pedro e do Lobo, do pastor e do lobo. Da primeira vez, talvez tenha resultado. Da segunda vez, já quase não resultou. E da próxima vez que António Costa no Parlamento, quando houver uma medida que vai ao coração das suas políticas, ameaçar demitir-se, é capaz de ter mesmo de se demitir e abrir eleições para o PSD ir para o governo. Meus caros amigos, este governo é o governo dos ministros invisíveis. Ninguém sabe quem é o ministro do planeamento porque ninguém o vê. Ninguém sabe quem é o ministro do mar porque ninguém o vê. Ninguém sabe quem é a ministra da Administração Pública porque ninguém a vê. Ninguém sabe quem é a ministra da Coesão porque ninguém a vê. Ninguém sabe quem é o ministro da Justiça porque só se vê muito raramente. Ninguém sabe quem é a ministra da Agricultura, a não ser esta semana, quando teve o desplante de dizer que a epidemia do coronavírus era positiva para a economia portuguesa. Senhores e senhoras jornalistas, uma coisa vos quero dizer. Olhos nos olhos, frente a frente. Se houvesse uma ministra ou um ministro do PSD que tivesse feito as declarações que fez a ministra da Agricultura, era obrigado a demitir-se no instante seguinte. PSD, 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 PSD. PSD. E por isso apelo a que não haja duplo padrão. O mesmo digo agora. O que seria dito de um governo do PSD se tivéssemos nomeado uma Procuradora-Geral da República que está agora a tentar silenciar o Ministério Público? O que seria dito? E, portanto, minhas amigas e meus amigos, estamos com um governo de encenações, com um governo que não nos deixa grandes alternativas. Companheiro, peço que abrevie. Vou ser rápido, Sr. Presidente, para deixar duas mensagens, ou talvez até uma só, já que não tenho mais tempo, sobre uma das moções, que faço com o espírito total de liberdade. E que faço, aliás, com uma diferença, e ele sabe disso, de muitas coisas a respeito da visão do PSD, da visão dos homens, das mulheres, do mundo. Mas eu tenho que dizer aqui ao António Pinheiro Torres, que depois de o ouvir aqui hoje, ontem, depois de ver aquilo que muitos dos apoiantes dessa moção têm dito, eu, que não era a favor, converti-me
à ideia de que para a eutanásia nós precisamos de um referendo. E nós precisamos de um referendo, e eu digo telegraficamente porquê. Porque não há discussão na sociedade portuguesa. Não há debate. Toda a gente confunde tudo. A distanásia com a eutanásia, os cuidados paliativos, a morte assistida. Nós precisamos de um debate profundo. Não pode tomar-se uma decisão essencial como esta nas costas dos portugueses. Não pode ser um arranjo na Assembleia da República. E por isso, companheiro, peço que abrevie. Eu concluo fazendo esse apelo a que haja um movimento na sociedade portuguesa para que haja um referendo. E não acabemos como a Holanda, que está agora a discutir se vai dar a cada pessoa com 70 anos um comprimido para ela se suicidar no dia em que melhor lhe convier. Meus caros amigos, tem de concluir, companheiro. Marcado este ponto, concluo dizendo: eu estou convicto de que nós vamos ter governo a breve prazo. E eu sei que é com Rui Rio, Primeiro-Ministro de Portugal, que nós vamos conseguir esse desígnio. Obrigado, Rui Rio, e pode ter a certeza que estamos todos consigo nesse caminho para reformar, mudar e governar Portugal. PSD, 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 PSD.